Imagine o seguinte cenário. Uma mulher abre as pernas para qualquer cara, ele não assume o filho, essa criança cresce sem pai, e por causa do erro dessa mãe que não soube escolher, o seu filho não comemora Dia dos Pais na escola dele. E não precisa ficar bravo comigo. Geralmente quem se incomoda com essa verdade é justamente a mulher que tem dedo podre. E não estou falando do filho que perdeu o pai em um acidente ou para alguma doença. Até porque, sejamos sinceros, o tal Dia da Família, em vez de Dia dos Pais, é uma invenção para atender os milhões de mães solo ao redor do país. Elas usam essas crianças que perderam o pai apenas como muleta. Agora veja o que acontece. A escola, em vez de ensinar essa criança a lidar com a realidade e buscar superação, resolve cancelar o Dia dos Pais. Por quê? Porque a exceção virou regra. A falha virou medida. A dor virou argumento moral. E todo o resto da sociedade tem que se calar para não ofender quem errou. Mas e os milhões de crianças que têm pais presentes, que precisam de referência masculina, de exemplo, de estrutura? Que se danem! Elas que aprendam que ser normal é ofensivo, que ter uma família funcional é um privilégio que deve ser escondido. O novo dogma é: ninguém pode ser mais saudável que o mais machucado da sala. Ninguém pode celebrar o que funciona porque alguém se sente mal por não ter. Isso aqui não é sobre inclusão, é sobre chantagem emocional. É sobre engenharia social travestida de empatia. A regra está sendo destruída em nome de proteger a exceção. Mas não se trata de proteger, e sim de apagar qualquer vestígio de estrutura, de ordem, de paternidade. Por isso hoje, você vai entender a verdade por trás da covardia das escolas, da sabotagem da figura paterna e da lógica perversa que está sendo ensinada às próximas gerações. Se algo dá certo, esconda. Se algo dói, transforma em lei. O mundo não está ficando mais justo, está ficando mais manipulável. E a primeira etapa foi ensinar você a pedir desculpas por ter o que funciona. Se você tem estômago para ouvir o que ninguém tem coragem de dizer, esse vídeo foi feito para você. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías 5:20. Ato 1. A moral da exceção. O truque sujo da nova ética. A exceção virou escudo moral. Hoje ninguém pode defender a regra sem ser acusado de insensível, opressor ou sem empatia. E é aí que começa o colapso. Antes, a pergunta era: o que é certo? Agora é: quem vai se ofender? A bússola moral foi trocada por um termômetro de lacrimejamento, e qualquer verdade que cause desconforto é cancelada. A norma, aquilo que funciona, que estrutura, que constrói, foi demonizada. Não porque é errada, mas porque ela expõe o fracasso de quem não quer melhorar. Não se celebra mais o que é saudável, porque isso machuca quem está quebrado. A dor individual virou tótem, um altar inquestionável. E se você ousa contrariá-la, você é herege. Não comemore o Dia dos Pais porque algumas crianças não têm um. Perceba a manipulação. Não se trata de ajudar quem sofre, trata-se de silenciar todos os outros. A cultura foi sequestrada por minorias ideológicas que vivem de chantagem emocional. Gritam mais alto, vitimizam tudo e exigem que o mundo se dobre à dor delas, mesmo que isso destrua o bem comum. A nova ética é podre, porque ela não quer curar a exceção. Ela quer nivelar tudo por baixo. E toda vez que a dor vira argumento, a verdade vira crime. Você quer entender por que tudo está desmoronando? Comece observando quem está sendo proibido de falar. Geralmente é quem carrega a verdade. Curte e se inscreva. Esse conteúdo é um antídoto contra a chantagem emocional que está destruindo tudo que é sólido. Você vai ver, isso é só o início da sabotagem. Ato 2. A tirania da lágrima. Quando o trauma vira doutrina.
Vivemos numa era em que a lágrima tem mais autoridade do que a lógica. Quem chora alto demais não é confrontado, é canonizado. E isso não é compaixão, é covardia coletiva. Ninguém mais pergunta por que essa dor existe, qual foi a escolha errada que levou a esse trauma, ou o que essa pessoa pode fazer para superar isso. Não, a única resposta aceitável é: adaptem o mundo inteiro à dor dessa pessoa. A dor virou poder, não mais algo a ser superado, mas um trono para ser ocupado. E se você não se curva diante da dor do outro, mesmo que sua posição esteja fundamentada em princípios sólidos, você é rotulado como opressor, insensível, cruel. Veja como a distorção funciona. Um simples evento como o Dia dos Pais se transforma em gatilho, só porque alguns não têm pai. E o resultado? A tradição é apagada, a referência desaparece e o trauma ganha status de divindade. Não se ensina mais ninguém a lidar com a dor, ensina-se o mundo a andar em ovos. Todos se policiam, se censuram, se anulam, porque a dor de um passou a mandar em milhões. O trauma que deveria ser tratado virou ferramenta ideológica. É usado para moldar leis, censurar palavras, reescrever currículos escolares. É a religião da lágrima, inquestionável, emocional e punitiva. E onde a lágrima manda, a razão se cala, o debate morre, o mérito some, a estrutura rui. Quem tem ferida exposta comanda, mesmo que tenha sido por escolha própria, por imprudência ou por más decisões. Essa é a nova tirania, emocional, melancólica e perigosa. Uma sociedade que ajoelha diante da dor, sem confrontar sua origem, acaba transformando o trauma em doutrina oficial. E você? Vai continuar pedindo desculpas por estar saudável? Se este conteúdo está te confrontando até aqui, o meu livro Manual Prático de Doutrina Masculina vai te forjar. É estratégia, guerra, postura, exercícios práticos. É o tipo de livro que ninguém vai te dar de presente. Então leia sozinho, mais de uma vez. O link está na descrição. Ato 3. Celebrar o saudável virou ofensa. O Dia dos Pais nunca foi sobre perfeição. É sobre referência, sobre lembrar à criança que existe uma figura que protege, orienta, segura firme. Mas até isso virou problema. Hoje, só o fato de você ter um pai presente já é ofensivo, já é excludente, já é privilegiado demais para ser celebrado. A nova moral tem raiva da referência, porque a referência escancara o que está faltando nos outros. E no mundo atual, o contraste vira o crime. Não se pode mais brilhar porque isso faz sombra nos outros. Sabe por que a sociedade odeia bons exemplos? Porque eles expõem a decadência. Um pai presente incomoda mais do que um pai ausente, porque ele mostra o que poderia ter sido feito e não foi. Quem lucra com o caos não quer que a ordem seja celebrada. Quem vive da vitimização não quer que você mostre que há outro caminho. Quando você celebra o que funciona, você ameaça a estrutura de poder baseada no que está quebrado. O bom exemplo virou motivo de vergonha. O justo virou motivo de piada. A cultura está ensinando às crianças que é errado ser correto demais, saudável demais, funcional demais. É preciso se disfarçar de bagunça para não constranger quem vive em ruínas. E no fim, a mensagem é clara. É melhor que todos se afundem juntos do que permitir que alguns inspirem os outros a sair do buraco. Eles não querem igualdade de superação, querem igualdade de miséria. E qualquer um que se levanta como modelo se torna alvo. Mas você não precisa pedir desculpas por ser exemplo. Você não precisa esconder o que funciona. Ser saudável não é ofensa, é resistência. Se você se recusa a ter vergonha do que é certo, comente: não é errado ser certo. Ato 4.
O declínio começa com a vergonha de ser normal. Vivemos um tempo estranho em que ser normal virou motivo de constrangimento. Ter uma vida equilibrada, funcional, com princípios bem definidos, isso agora te coloca na defensiva. É engraçado que param de comemorar o Dia dos Pais, mas o Dia da Árvore se comemora. Você já plantou uma? Deixam de comemorar o Dia dos Pais, mas o Dia do Índio se comemora. Você conhece um? Deixam de comemorar o Dia dos Pais, mas o Dia da Proclamação da República. Você sabia que foi um golpe? A nova vergonha social não vem mais do erro, da mentira ou da decadência. A vergonha vem da estabilidade. Se você é pai, presente, trabalha, sustenta a casa, cuida dos filhos, acredita em valores sólidos e vive uma vida honrada, cuidado, vão te chamar de privilegiado, opressor ou antiquado. A escola, que deveria reforçar os pilares de uma sociedade saudável, está ensinando que normal é um problema. Na verdade, o Dia da Família, além de ser criado para atender as mães solo, é feito também para atender as famílias de pais homossexuais. Afinal, em um casal homoafetivo, a definição de quem é o pai ou a mãe fica complexa. Então se comemora o Dia da Família. O que era pai, mãe e filhos passa a ser um homem que cuida de um cachorro, uma mulher que mora com uma samambaia, 2 homens trocam carícias, etc. Querem te fazer acreditar que ser pai e mãe é só uma construção social, que ser heterossexual é uma normatividade tóxica, que o lar estruturado é um instrumento de dominação. A disfunção virou bandeira, a exceção, medalha. Enquanto isso, a regra, aquilo que por séculos serviu de base para civilizações inteiras, é tratada como heresia moderna. O cidadão exemplar, aquele que você deveria olhar e se inspirar, agora é tratado como ameaça, porque sua vida equilibrada mostra que a bagunça alheia não é inevitável, é, muitas vezes, consequência de escolhas ruins. Mas ninguém quer ouvir isso, porque essa verdade cobra um preço: responsabilidade. E a cultura atual é viciada em direitos, não em deveres. O sistema só vence se o homem certo se calar, se o pai presente, o trabalhador honesto, o homem justo começar a se desculpar por existir, por ter dado certo. Por isso, a cultura atual empurra a vergonha em cima de quem está de pé, porque enquanto o homem certo se cala, o caos se fortalece. E é assim que o declínio começa, não com o erro escancarado, mas com a covardia silenciosa de quem deveria ser a referência. Não se desculpe por ser normal, se orgulhe disso. Ato 5. O sequestro emocional das instituições. A escola já não forma, ela deforma. Ela se ajoelhou diante da nova moral emocional, onde a prioridade não é educar, mas adaptar tudo ao sentimento mais frágil da sala. O professor deixou de ser mestre e virou missionário. Sua missão não é mais ensinar conteúdo, mas doutrinar consciência, com base na nova religião da exceção. Uma religião sem Bíblia, mas com dogmas inquestionáveis. Se alguém se ofende, o problema é seu. A dor é argumento, a regra é opressão. O currículo deixou de ser pedagógico, agora ele é um canal de reengenharia comportamental. A matemática vira espaço para equidade racial. A redação vira confessionário identitário. E o Dia dos Pais, bem, ele desaparece, porque não se encaixa na liturgia da nova fé. O objetivo das instituições não é mais formar cidadãos com raciocínio crítico, mas sim criar devotos emocionais, incapazes de suportar contraste, diferença ou frustração. A base dessa catequese é simples: dor e identidade. Ou seja, quanto mais ferido e fragmentado você for, mais autoridade você tem. Por isso querem eliminar referências sólidas, e o pai está no topo da lista.
O pai representa limite, disciplina, responsabilidade. E limites são a maior ameaça à reprogramação. Não dá para doutrinar um filho de pai presente com facilidade. Por isso, o pai tem que sumir. E se não puder sumir de casa, que suma do imaginário. Hoje, o centro da política educacional não é o saber, é a exceção. A regra é tratada como imposição injusta e toda a estrutura gira em torno de acolher a dor e cancelar a referência. Se o pai estiver firme, o sistema não avança. Por isso eles se esforçam tanto para apagá-lo. Não subestime, isso é guerra cultural, moral e espiritual, e está sendo vencida por quem chora mais alto, não por quem está certo. Ato 6. A indústria da fragilidade. A dor virou ativo, capital político, econômico e cultural. Quem sofre virou autoridade moral. Quem grita virou referência. E quem questiona é silenciado. Hoje, há uma cadeia inteira de poder que depende da dor alheia para continuar existindo. ONGs, partidos, coletivos e movimentos inteiros vivem da perpetuação do trauma. Eles não querem resolver nada. Querem manter o problema vivo, latente, inflamado, porque é disso que vêm seus votos, seus recursos, sua influência. A figura do pai ausente, por exemplo, é uma tragédia real. Mas em vez de buscar cura, reconciliação ou prevenção, transformaram esse vazio em símbolo. O trauma virou bandeira. A ferida, ao invés de ser tratada, é exibida como troféu. E quem lucra com isso? Os mesmos que dizem lutar pelas vítimas. Eles criaram um ecossistema onde a superação é indesejada. Porque uma pessoa curada não precisa mais de salvadores ideológicos. A dor virou profissão. Quantos influenciadores digitais e ativistas você conhece que ganham espaço apenas por explorar seu sofrimento pessoal? Isso não é cura. Isso é monetização da fraqueza. E o que deveria ser um processo de restauração virou um teatro permanente de autoafirmação miserável. A nova elite não construiu nada. Ela apenas vive da vitimização institucionalizada. Alimenta ressentimento, promove divisão, cancela qualquer um que proponha responsabilidade pessoal ou resgate familiar. É uma elite sem honra, sustentada por lágrimas, likes e leis de exceção. Essa indústria precisa que você se envergonhe por estar bem. Precisa que você abaixe a cabeça por ter superado. Precisa que o pai presente peça desculpas por ser estável. Mas a verdade é simples. Quanto mais fraca for a sociedade, mais forte será quem explora suas dores. E enquanto a dor continuar rendendo poder, não espere ver o fim dela tão cedo. Ato 7. A reconstrução da referência exige coragem moral. Celebrar o Dia dos Pais hoje não é apenas um gesto carinhoso. É um ato de resistência simbólica. É um recado silencioso ao sistema. Não vou apagar minha referência só porque alguém se sente desconfortável com ela. Proteger a norma é proteger o futuro. Se a exceção dominar o imaginário, a próxima geração crescerá sem modelo, sem rumo, sem chão. E um povo sem referência não precisa de algemas. Ele mesmo se prende nas próprias crises. Não se trata de odiar a exceção. Não se trata de ignorar a dor de quem foi abandonado, ferido ou prejudicado. Mas é possível dar espaço à dor sem destruir o que funciona. Você pode acolher sem apagar. Pode ajudar sem se ajoelhar. Se você tem um pai presente, celebre. Se você é um pai presente, mostre-se. Não esconda sua estrutura por causa do caos alheio. O mundo está faminto por exemplos reais, por presenças firmes, por figuras que resistem mesmo sendo atacadas. Reerguer a referência masculina saudável é tarefa de guerra cultural.
Porque o sistema sabe. Um homem que ama, protege, guia e sustenta é incontrolável. Ele não se curva à pressão, não se vende por aprovação e não permite que seu lar seja governado por estranhos. E justamente por isso, ser referência hoje é ser alvo. Vão te ridicularizar, distorcer, acusar, mas ainda assim é necessário. Porque se os homens corretos se esconderem, o caos vencerá sem resistência. A reconstrução começa quando os homens param de ter vergonha de ser pais, de ser líderes, de ser exemplos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa: quem constrói em silêncio vale mais do que quem reclama em público. Ato 8. Estratégia para homens que não vão se calar. Chega de viver no modo automático. Se você ainda está presente, ainda tem força, ainda acredita na verdade, então seu papel como pai precisa ser vivido com intenção estratégica, não por inércia. Ser pai não é só pagar boleto e dar boa noite. É ser arquiteto de mentalidade, é ser filtro do que entra na alma dos seus filhos. Por isso, interfira ativamente na educação deles. Não terceirize a formação moral de quem você ama a um sistema que despreza tudo o que você representa. Se a escola apagar o Dia dos Pais, questione, exija, exponha. Se começarem a enfiar ideologia disfarçada de afetividade, reaja. Quem se omite no presente planta caos no futuro. Reinstaure a honra como valor doméstico. Honra pelo nome, pela palavra, pela presença. Mostre com atitudes que ser homem não é um problema, é um privilégio e uma missão. Ensine seus filhos a diferenciar exceção e regra. Mostre que nem tudo que dói é verdade, e nem tudo que agrada é bom. Treine discernimento. Eles vão precisar disso mais do que diplomas. Cerque-se de outros homens lúcidos. Solidão é armadilha. O sistema quer você isolado, confuso, calado. Monte trincheiras, não em grupos de reclamação, mas em alianças de reconstrução. Não debata onde a dor virou tirana. Não entre em arenas onde a emoção cancelou a razão. Construa fora. Fortaleça o seu lar, sua comunidade, seu círculo, porque o sistema só vence se todos estiverem dentro dele. O mundo está à beira de um colapso simbólico e precisa de homens que tenham espinha, voz e direção. Você pode ser essa referência, mesmo no caos, mesmo sendo atacado, mesmo sozinho no início. Lembre-se, os que constroem na tempestade serão os que governam quando ela passar. A esperança está na restauração da ordem. O mundo só se ajoelha diante da exceção porque os homens firmes se calaram. Não há vácuo moral. Onde a verdade se cala, a distorção se instala. E cada pai que abaixa a cabeça para não ofender, fortalece o sistema que quer apagar tudo que é bom, justo e funcional. Não se trata apenas de defender o Dia dos Pais. Se trata de defender o direito de celebrar o que é certo. De preservar a referência, o modelo, o pilar. A exceção merece acolhimento, claro, mas a regra precisa de proteção. Porque sem regra, não há base. E uma sociedade que começa a apagar o saudável para não incomodar o doente está cavando sua própria ruína cultural. Querem te convencer de que tudo é relativo. Que pai e mãe são estruturas superadas. Que ser estável é ofensivo. Mas a verdade não muda porque alguém se machucou. Você pode ser exceção por revolta. Um eterno ressentido que odeia tudo que lembra aquilo que não teve. Ou pode ser regra por vocação. Alguém que escolhe conscientemente ser o pilar que faltou. Alguém que planta ordem no meio do caos, mesmo sabendo que o terreno é hostil. A esperança é real, mas não vem da sociedade. Vem do indivíduo que se levanta e se recusa a participar da farsa. Do homem que escolhe ser sólido, mesmo sendo atacado. Do pai que ensina, corrige, guia, ama e não se envergonha disso. A restauração não começa com um governo, uma ONG ou uma nova política pública.
começa com quem se recusa a ter vergonha de estar certo. E talvez esse alguém seja você. Se esse vídeo te fez pensar, o livro vai te obrigar a agir. Manual prático de doutrina masculina. Nenhuma frase de efeito, nenhuma motivação barata. É estratégia, é limite, é guerra. Você não precisa de mais conselhos. Precisa de doutrina, de algo que ensine como agir nas mais delicadas situações. O link está na descrição. Leia, releia e leia de novo. De preferência, sozinho e sem pressa.